Olá, pessoal! Eu me chamo Suza Santos. Estou aqui para contar um testemunho, de quando eu me converti. Eu aceitei a Cristo com 12 anos, com 12 para 13 anos. Eu era uma menininha de brincar, de ficar na rua, correndo de bicicleta, patins, amava carrinho de rolimãs. Só que eu passei a minha infância inteira sofrendo de uma enfermidade. Minha mãe me levava em vários médicos e não sabia o que era aquilo. O meu corpo se enchia de feridas, né? Aquelas feridas eram muito agressivas, elas eram grandes, elas minavam um líquido, né? Elas ficavam assim, é, de uma forma, uma coceira, elas ficavam de uma forma muito feia, sabe? E elas coçavam muito, e era mais nas pernas, né? Nos braços, uma ou duas, mas era mais nas pernas. E fazia vários exames de sangue. Alguns médicos diziam que era a mosquito, né? Aí minha mãe me colocava no quarto aqueles mosquiteiros, né? Para evitar. E também, às vezes, eu dormia de calça, dormia de meia, para evitar. E durante o dia, às vezes, né? Tinha que estar lavando, né? Lavando, passando ali umas pomadas e lavando, porque elas minavam muito. Elas minavam e fediam por demais. E os mosquitos, as moscas, que mais incomodava, porque não saía de cima daquelas feridas. E era uma coisa que vinha desde quando eu era muito novinha. E chegou aos 12, 13 anos, eu com aquelas feridas, né, nas pernas. E era muito constrangedor, né? Passei por muito bullying na escola, na rua, com os amiguinhos, né? É, e, e quando aquelas feridas saravam, ficava com aquelas pernas toda manchada, toda manchada. E foram se passando o tempo, eu fui buscando ao Senhor, né? E orando. Aí quando eu fiz 14 para 15 anos, ali eu ingressei no grupo dos jovens, né, na Assembleia de Deus ali, no estado da Bahia. E muitas das vezes eu usava saias compridas num calor, né, de 38 graus, 40 graus, usava aqueles saiãos para poder esconder, né, aquelas feridas, né? E médicos nenhum descobriu o que era. Fez muitos exames, né? E nada. De ano em ano, elas saravam, ficavam pouco tempo ali sem, só com aquelas manchas, daqui a pouco elas brotavam de novo. Em um determinado dia, eu fui num círculo de oração, um pouco distante, num bairro um pouco distante do bairro onde eu congregava. E eu fui ali, e era uma subida muito íngreme, né? Mesmo assim, debaixo do sol quente. Eu fui ali sozinha. E fui andando, né? Ali aquelas ruas. E quando eu cheguei naquele círculo de oração, né? Deus usou o pastor que estava ministrando a palavra e pediu para que eu me ajoelhasse, que Deus ia me dar uma cura e que Deus naquele dia ele estava trocando o meu sangue. E pediu para uma missionária, uma irmã, né, colocar o óleo ungido nas mãos e passar sobre aquelas feridas, né? Ela passou no tornozelo, porque eu estava de saia comprida, então ela colocou ali a mão com óleo ungido no meu tornozelo. E ele fez a oração, né? Ele fez a oração, colocou a mão na minha cabeça e para a glória de Deus, no outro dia, né, não tinha mais nada. E foi uma época que ela estava tinha muitas feridas nas pernas e elas estavam bem inflamadas, muito inflamadas, escorrendo, né, aquela água ali. E eu tinha que estar o tempo todo, sabe, secando com papelzinho higiênico, pegando papelzinho e tirando um pouco daquela secreção, porque incomodava demais e fedia demais também. Mas depois daquele dia, né, no dia seguinte,
aquelas feridas foram se secando e quando eu dei por fé, eu já não tinha mais nada. Restou as manchas, né? Ali eu usei um cremezinho clareador que a dermatologista passou e foi saindo também aquelas manchas também. E ali com meus 17 anos, glória a Deus, eu já nunca mais, depois desse dia, nunca mais, irmãos, nasceu nada na minha pele. Nada, Deus, ele realmente trocou o meu sangue. Ele me devolveu a saúde, né? Para a honra e glória do seu santo nome. Eu glorifico ao Senhor, sabe? Porque Deus, eu tinha aceitado Jesus com 12 anos, de 12 para 13, né? Só que eu era aquela adolescente bem infantil. Então eu não buscava a Deus assim, não tinha aquela vida de oração, né? Me converti ali, participei do grupo de adolescentes, né? Mas eu não tinha aquele real compromisso. Eu vim ter um real compromisso mesmo com Deus, de oração. E quando eu entrei no grupo dos jovens, com 16 anos, né? Foi com 15 para 16 anos que eu vim realmente a ter uma vida de oração, né? E buscar ao Senhor. Mas eu nunca tinha orado por aquela situação para Deus me curar, né? Eu orava por muitas outras coisas e a minha luta maior era para que Deus viesse salvar a minha família, a minha casa, né? Que meus pais não eram evangélicos, né? Meus irmãos também não. Então a minha constante oração era para que Deus viesse resgatar, assim como Deus me encontrou, né? Eu queria também que Deus encontrasse eles. Então eu não me preocupava em orar por aquela situação. Mas Deus, ele fez esse milagre assim, sabe? Me abençoou com essa cura. E para a honra e glória do nome dele, hoje, né? Já estou com meus 40 anos, nunca mais eu tive esse problema na minha vida, né? Então Deus, ele cura, Deus, ele faz milagre, Deus, ele chega na hora que você menos espera, ele chega te trazendo a vitória daquilo que você, né, tem pedido, tem buscado, tem almejado, porque lá no íntimo do meu coração, claro que eu queria ser curada, claro que eu queria que aquilo, né, saísse da minha vida, né? Tanto que eu sofri com aquilo, com aquelas feridas, né, minando, coçando e me trazendo incômodo, claro, mas eu nunca tinha pedido em oração, né? Mas Deus, ele conhece o profundo dos nossos corações, né? Ele vai no íntimo dos nossos corações. E para a honra e para a glória dele, ele me curou, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no Salmos 37 e o versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu entreguei, né, a minha vida ao Senhor na minha juventude. E eu confiei e confio muito no Senhor. Eu sei que Ele tem, né? Os planos dele são bem mais altos que os nossos, né? E eu sei que Ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. E no momento que a gente confia, que a gente entrega, que a gente deixa na mão dele, que a gente esquece os nossos problemas ali, descansa no Senhor, Ele providencia, Ele chega na hora certa, Ele nos abençoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. É muito maravilhoso servir a Deus, porque Ele nos promete, né, 100 vezes mais aqui na terra, aquele que deixa, né, pai, mãe, por amor ao nome do Senhor. Ele promete 100 vezes mais aqui na terra e ainda a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, né? Ele promete ainda a vida eterna. Então que a gente se apegue mais no Senhor, né? Que se essa mensagem encontrou um coração triste, um coração desesperado, um coração sem fé, renove as suas forças no Senhor, porque Ele ainda cura, Ele ainda faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu deixo a minha paz, né? Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua vida no nome de Jesus. Amém.